Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e hoje eu estou aqui com o Lucas. Olá, pessoal, mais uma vez, estamos juntos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre relações de trabalho. É uma aula do primeiro ano do ensino médio, interdisciplinar, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com 3 habilidades, ok? A habilidade 105, que é a identificação, contextualização e críticas às tipologias evolutivas, as oposições dicotômicas, explicitando as ambiguidades e complexidades dos conceitos e dos sujeitos envolvidos em diferentes circunstâncias e processos. Nós iremos também trabalhar com a habilidade 201, que é a análise e característica das dinâmicas de populações, de mercadorias, do capital, nos diversos continentes, com destaque para mobilidade e fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais. Iremos também trabalhar com a habilidade 603, compreender e aplicar conceitos políticos básicos. O que é Estado, o que é poder, o que é forma, sistema e regime de governo, o que é a ideia de soberania, na análise de formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas. Então, como foi dito, a nossa aula de hoje é sobre relações de trabalho. Tá? Então, nós vamos pensar, Lucas, como que o trabalho que faz parte da organização das sociedades, como que as pessoas, elas, nos seus processos de vivência, elas vão ali desenvolvendo técnicas laborais e como que isso, ao longo do processo histórico, como que as sociedades, ao longo das suas histórias, elas vão, então, construir essas relações de trabalho, relações essas que surgem lá no início e existem até os dias de hoje, novas formas que vão chegando, vão se apresentando através desses processos evolutivos. Acho que uma forma interessante da gente introduzir essa discussão sobre o trabalho é se perguntar, afinal de contas, o que é o trabalho, porque, como o professor Fernando acabou de falar, e as ciências humanas estão sempre atentas a isso, existe uma transformação social ao longo do tempo e do espaço da humanidade. O trabalho, para muitos estudiosos das ciências humanas, é o que diferencia, por exemplo, os humanos dos outros seres vivos. É uma característica bastante específica da humanidade. Mas, afinal de contas, o que é isso? O trabalho ele é a forma que o ser humano tem de sobreviver. E ele se dá sempre nesse encontro do ser humano com o mundo exterior a ele, do qual ele necessita e depende para sobreviver. Então, o trabalho ele vai desde uma coisa bastante simples, como a caça, a pesca, até uma coisa bastante complexa hoje, como é uma indústria produtora de telefones celulares, que está espalhada pelo mundo inteiro. A questão é a seguinte: será que o trabalho é a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa? Porque a gente dá significados para as coisas, e os significados eles são definidos pela cultura, e a cultura varia ao longo do tempo. Sim. Não é isso? Varia ao longo do tempo, ao longo do espaço. Sim. Depende da geografia. Sim. Depende das condições materiais e naturais ali. O que significa trabalho para uma comunidade indígena isolada e o que significa trabalho para uma sociedade industrial capitalista como a nossa? Exatamente. E o que significa trabalho para uma sociedade socialista? Por exemplo. Para um mundo feudal. Então, o trabalho, ele representa um valor importante nas sociedades, seja ela qual for, exercendo uma influência considerável sobre a motivação de trabalhadores e trabalhadoras, assim como sobre a sua satisfação e sua produtividade. Porque aí ele está falando da questão da motivação pessoal, da satisfação pessoal, quando fala assim, você tem que trabalhar com o que você gosta, quem é feliz no trabalho, porque faz o que gosta, é muito mais feliz na vida. Ou você tem que trabalhar o tanto que você necessita, depende, Ou, as condições históricas, as condições socioeconômicas, as condições geográficas, Sim. Elas vão te impor algum tipo de trabalho Também. Que não vai ser a sua satisfação pessoal, tá? Então, vamos lá. Compreender, então, esses sentidos é um desafio importante,
tendo em vista as múltiplas transformações que têm atingido as organizações e os mundos do trabalho ao longo do tempo histórico. Por que os mundos do trabalho? Justamente o que a gente já estava discutindo aqui antes, né? Porque vai variar, né, essa organização. E o trabalho ele tem uma importância na organização das sociedades. Porque quando a gente vai lá, né, vocês, né, estudantes aí, quando a gente pensa em mundo feudal, a gente sabe que a relação de trabalho no mundo feudal, ela é essencial na organização de todo o sistema. Porque é o camponês, é o servo, né, é o trabalho ali na terra que exerce, né, toda a organização desse mundo, toda a cultura feudal, ela está inserida ali, né, nessa relação das pessoas com o campo, com a terra, com a produção agrícola. Então, esse é um exemplo, né, de como que essas organizações elas variam e como que o trabalho ele influencia nesse complexo que é a organização social. Ele vai sempre depender dos valores daquele momento e daquele lugar, né? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Por exemplo, quando ocorre a colonização do Brasil, né? São dois tipos de civilização que se encontram ali, né? Assim, bem amplos e bem diversos, mas existem europeus que já vêm com uma ideia, né, de que é trabalho, de que serve o trabalho tem uma ligação talvez com Deus, de que ele tem a ver com acúmulo de riquezas, não é isso? O trabalho para quê? Para lucrar, para ficar rico. E as populações ameríndias, por exemplo, elas têm o trabalho para viver bem, para viver em paz, para, né, cultivarem as suas lavouras, caçarem seus animais, pescarem seus peixes. E isso tá bom, não tem essa ideia de acúmulo de lucro, né, de exploração da natureza. São ideias muito diferentes em que o trabalho pode estar, né, sendo entendido aí. Né? Exatamente. Né? E aí a gente vai entendendo esses mundos de trabalho, né, que existem ao longo dos processos históricos. Então, o trabalho ele pode ser definido como corresponde ao esforço desenvolvido com o objetivo de se efetuar um determinado processo produtivo. Ou seja, né, o esforço para produzir um alimento, o esforço para produzir uma camisa, o esforço para produzir um telefone. Né? Então, esse é o que a gente tem, né, como forma de definição. Ele pode ser definido dessa forma. Ok? Bom, e aí a gente vai entrar em vários, né, temas que envolvem esse mundo do trabalho. Trabalho formal e informal. Bom, trabalho formal e informal. O formal é o com carteira assinada, né? Dentro de uma empresa, né? O pessoal fala fichado, né? Exatamente. Você tem um controle de horas específico, você tem um salário definido, né? Você tem provavelmente leis que te protegem, né? E que garantem aí seus direitos trabalhistas. E o informal é aquele que depende só de você, né? Você não tem patrão, você não tem empresa e depende só de você. Então não tem hora, você não tem garantias também, né? Se alguma coisa acontece, você talvez fique sem dinheiro, talvez você fique com bastante dinheiro, da forma como você geriu o seu negócio também, mas o informal tem a ver com não formalizado, né? Não reconhecido, talvez? Exatamente. É aquele que não está inserido nos processos legais, né, da organização da sociedade. Então, o trabalho formal ele está vinculado diretamente com as leis trabalhistas e os direitos trabalhistas, porque quem está fichado, né, quem tem a carteira de trabalho, ele tem as leis trabalhistas que protegem, né, os deveres e direitos que aquele trabalhador tem, né, e o trabalhador informal não tem isso daqui. Ele não tem o 13º, ele não tem as férias, ele não tem, né, aquela quantidade de horas máximas que trabalha por dia, tá? Ele não tem acesso ao sistema de previdência pública oficial, que é né, a previdência social obrigatória, que todo trabalhador formal contribui, né, de forma compulsória. O trabalhador informal não vai ter, então ele tem que se organizar. E aí a informalidade no trabalho, nos dias atuais, ela acaba sendo, né, uma forma de exclusão. Sim. Né, porque você vai ter aquela classe de trabalhadores formalizados, que tem aquele monte de direitos, né, e segue os regramentos de trabalho, e os trabalhadores informais que não têm os regramentos, mas também não têm acesso aos direitos trabalhistas. Esses temas todos eles estão interligados, vocês já vão ver. Ok? Nós temos também, né, um outro conceito relacionado a esse mundo do trabalho, mão de obra com pouca e com alta qualificação. O que é isso? O que significa isso?
A qualificação ela tem a ver com aquilo que você aprendeu a fazer e você sabe fazer, né? Um trabalhador qualificado, ele sabe desempenhar aquela função porque a ele foi ensinado, né? Ele passou por um processo de aprendizado, ou num curso técnico, ou numa universidade. Houve algum processo de educação envolvendo o como fazer aquilo, né? E o pouco qualificado é o trabalhador que não desenvolveu tanto essas qualificações, essas habilidades. Então, pessoas que, por exemplo, só têm o fundamental ou param só no ensino médio, né, têm baixa qualificação, se a gente for falar em termos de mercado de trabalho atual, né? Sim, e aí uma coisa importantíssima, tem muita gente que confunde pouca e alta qualificação com a ideia de ter passado pelo sistema de ensino. Sim. E não é, né? Você pode ter uma alta qualificação na mão de obra sem necessariamente ter passado pelo sistema de ensino, porque essa alta qualificação está envolvida com o seu saber, né? Como que você também executa. Ela está inserida também com a ideia de ter passado pelo sistema de ensino, né? De ter o diploma, mas ela não quer dizer só isso. Tá? Você pode ser uma pessoa diplomada, mas com pouca qualificação, porque você não continuou estudando, né? Porque você não exerce bem aquele conhecimento que você adquiriu no sistema educacional. E a qualificação tem que ser reconhecida, né? Então, existem maneiras dessa qualificação ser reconhecida, né? Como diplomas, por exemplo. Exatamente. Né? Nós temos também o conceito de desemprego estrutural. O conceito de desemprego estrutural está ligado a questões tecnológicas, né? Ou seja, quanto mais tecnologia, né, quanto mais robótica, quanto mais informática, mais desemprego para o ser humano. Então, o desemprego estrutural está ligado à ideia de que nós, seres humanos, estamos sendo substituídos por máquinas. Sim, por exemplo, a gente tem aí alguns supermercados já colocando caixas automáticos, né, para efetuar ali o pagamento e compra. Então, aqueles postos de trabalho, né, das pessoas que trabalham no caixa já não existem mais. E isso tem acontecido em vários setores das economias modernas e ocidentais. E isso gera uma falta de emprego mesmo, porque as máquinas, né, as tecnologias começam a assumir todas aquelas funções, né, que os seres humanos geralmente assumiriam e as pessoas vão ficando sem emprego. Mas por quê? Porque isso é uma transformação muito rápida, né? É muito rápido. Assim, há 10 anos atrás tinha um mercado de trabalho naquela área, atualmente não tem mais porque as máquinas dominaram. Então, o que esses trabalhadores vão fazer agora, né? Não foram qualificados para outras profissões, as profissões deles estão sumindo e é estrutural por quê? Porque é um grande número de pessoas numa sociedade que está ficando desempregada. Então, isso tende a se reproduzir com o tempo. Então, o desemprego vai sendo estruturado, vai estruturando a sociedade também ao longo das gerações, né? São algumas das previsões pessimistas aí que a gente tem para um futuro não muito distante, né? E isso está muito relacionado com o trabalho informal, né? E com a questão da qualificação, né? Porque quando tem desemprego estrutural, as pessoas elas acabam tendo que trabalhar informalmente para conseguir algum tipo de sustento, não é isso, Fernando? Exatamente. E né, geralmente o desemprego ele vai principalmente naquelas áreas com pouca qualificação, né, que exigem um processo de formação educativo menor. Né? Então, são essas profissões, essas pessoas, que elas vão sendo, vamos dizer, eliminadas, né? Esses postos de trabalho. Sim. São aqueles que vão ser eliminados primeiro. Então, né, conceitos. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho é a necessidade de mão de obra em todos os setores, seja no setor primário, né, que é o setor agrícola, pecuário, extrativista, seja no setor secundário, que é o setor industrial, né, os operários de fábricas, ali, e o setor, né, terciário, que é o setor de serviços, e hoje a gente até fala, né, em setor quaternário, né, que é o setor da informática. E até uma expressão interessante, mercado de trabalho, né, porque é justamente isso. É um mercado de trabalho. O que está sendo vendido é o trabalho, o que está sendo vendido é a sua mão de obra. O trabalhador, ele vende o seu trabalho. O salário que você recebe é você vendendo o seu trabalho para alguém, para algum negócio, né? É um conceito até bastante moderno, não é isso? Sim. Né? Depois ali, né, do século XIX em diante, do aparecimento do trabalho assalariado, do trabalho livre, que aparece essa ideia de mercado de trabalho, né? Exatamente, que é quando você tem a consolidação, né, do sistema capitalista com a consolidação da industrialização no continente europeu.
que também vai gerar, né, aí a gente tem outras questões também, como divisão internacional do trabalho, como a gente falou, né, a gente vai pular isso aqui para falar de baixo, divisão internacional do trabalho. Quando a gente tem a consolidação do sistema capitalista, né, do sistema industrial, a gente vai ter uma divisão internacional do trabalho, ou seja, né, as áreas do planeta que vão se especializar em em determinados processos produtivos, e isso acaba gerando também sociedades com mais privilégios, né, sociedades com sistemas de emprego e com funções laborais mais científicas, né, mais criativas, e outras com funções mais técnicas, mais braçais, não é isso? O que explica essa divisão internacional do trabalho, gente, está aí na história, né? É a questão do desenvolvimento desse sistema econômico, que é o capitalismo, né, que começa na Europa, né? Esses processos de industrialização, eles começam na Europa, né? Estados Unidos também começa a participar desse processo, e como eles são os primeiros a desenvolver esses processos de alta tecnologia, isso afeta a sociedade deles de várias formas, né? Mas eles também são os países colonizadores, né? Eles têm mais poder frente aos outros lugares do planeta. Então, atualmente, essa divisão internacional do trabalho, ela reflete esse desequilíbrio de poder, né? Em que existem nações e países que são a centralidade do capitalismo que a gente fala, né? E os periféricos, né? Que estão desempenhando papéis diferentes na economia capitalista. Por exemplo, como o Fernando acabou de falar, a Europa, Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da Ásia, eles estão na ponta da tecnologia, de computadores, de carros, de indústria bélica, né, para a guerra, enquanto países como o Brasil, por exemplo, eles ainda estão nessas atividades primárias, de extrativismo, de mineração, né? Então a troca entre esses países não é tão, digamos assim, equilibrada, né? Exatamente. E a gente acaba se tornando dependente da produção tecnológica desses países de ponta, porque a gente ainda está voltado para as commodities, né, para essa produção. Petróleo, mineração, né, grãos, boi. Exatamente, mais ligado aos recursos da natureza. E nós temos também o conceito de divisão sexual do trabalho. O que é divisão sexual do trabalho? São as profissões que é tidas como femininas e profissões tidas como masculina, né? Ou seja, é aquilo que é trabalho de mulher, aquilo que é trabalho de homem, né? Conceitos que, na realidade, durante algum tempo, fizeram parte, né, das organizações sociais, e que hoje, em algumas classes sociais, em alguns países, ainda persistem essa ideia, né, de sexualidade do trabalho, né? A mulher com o serviço doméstico, com o serviço do lar, né? O homem como motorista, e por aí vai, não é isso? É uma questão cultural, né, Fernando? Uma questão cultural. Então, podemos considerar vários tipos de trabalho. Se atendermos ao tipo de esforço desenvolvido, o trabalho poderá ser manual, né, que é o trabalho que emprega esforço físico, como são o caso dos trabalhadores da construção civil, ou o trabalho ele pode ser intelectual, quando a sua execução implica apenas estímulo mental, como, por exemplo, o trabalho de um professor ou de um arquiteto. Né? O arquiteto ele projeta, né? Ele usa a mente dele para projetar aquele edifício, aquela casa, e a execução manual vai ser feita, né, pelo pedreiro ali, pelo carpinteiro, etc. E existe uma hierarquia, né? A hierarquia é quando uma coisa é colocada acima da outra, né? Atualmente, na nossa sociedade capitalista, existe uma hierarquia, né? O trabalho intelectual ele é mais valorizado do que o trabalho manual, sim, braçal. Que né? é uma diferença da sociedade socialista, em que, né, a ideia de igualdade, né, a sociedade ela precisa tanto do trabalhador manual como do trabalhador intelectual. Então, nas sociedades socialistas, como, né, Cuba, por exemplo, a ideia é de que trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais, né, tenham equilíbrio, né, do ganho, né, do salário que recebem pelo exercício, porque a sociedade depende de todos. Já no mundo capitalista, essa hierarquia provoca, né, uma diferenciação de salários. Ela é mais acentuada. Exatamente. Então, poderemos, encontrar atividades em que o trabalho mental e físico, né, o manual, coexistem, como, por exemplo, o trabalho médico e da enfermagem, em que, né, tanto a parte, né, de pensar como a parte, né, de trabalhar, manusear, ela é exercida pela mesma pessoa, ok? Bom, por outro lado, né, o trabalho pode ser de execução, se a atividade desenvolvida se
se consubstanciar na efetiva execução de uma tarefa, isto é, né, se for um trabalho direto. Tá? Ele pode ser um trabalho de organização, se a tarefa se traduz na direção daqueles que efetuam trabalhos de execução, ou seja, um trabalho indireto, ou de investigação, se o trabalho for de caráter eminentemente científico. Então, está querendo dizer que ó, é aquele que pensa e executa, aquele que pensa, mas quem executa é o outro, e aquele, né, que pesquisa, né, aquele que desenvolve novas ideias. É isso mesmo, acho que é um tema muito complexo, né? E a gente não pode... a gente tem sempre que aprofundar muito as coisas, é uma aula introdutória ao tema, né? Exatamente. Então, né, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Lucas, por a gente falar de trabalho hoje para os alunos do primeiro ano do ensino médio. E até o nosso próximo encontro.